Olá pessoal, bem-vindos a este novo vídeo. Bom, o vídeo de hoje é sobre um tema ao qual eu também estudo, porém ele vai fugir um pouco do tradicional, né? Da minha especialidade, que é a sexualidade, que é a saúde sexual, que são vários escritos sobre Kama Sutra, Taoísta, sexo taoísta, entre outros temas relacionados à sexualidade mundial. Bom, este conteúdo que eu estou para lançar nos próximos 30 dias já está escrito, agora vem um processo de correção, mas está bem avançado. 99% desse conteúdo está pronto. Bom, durante a pandemia eu aproveitei o tempo e acabei escrevendo um outro livro, porém esse livro é sobre finanças, exatamente. Eu tenho uma experiência, né, no mundo das finanças, porque eu fui bancário, sou ex-professor de história. Aliás, sou historiador até hoje, porque eu uso como pesquisador, como historiador, para poder escrever meus livros. Porém, também trabalhei em bancos. Então, essa experiência que eu vou estar passando sobre como você resolver algumas questões financeiras, principalmente nesse momento atual, onde milhões de pessoas estão sofrendo não só com a pandemia, mas também com as questões relacionadas às finanças. O título do livro é Como Vencer uma Ação Bancária. Como você ser grande na negociação com os bancos, exatamente. É isso que eu quero dizer. Como é indispensável você ter um comportamento bilateral com a instituição financeira ou com o banco. Então, o título tem como base, fundamento, como vencer uma ação bancária e converter dívida em investimento, riqueza e patrimônio. Sim, é possível, você pode virar o jogo. No livro eu vou estar explanando sobre a minha experiência real em trabalho bancário e como eles fazem vendas casadas que muitas vezes é imperceptível para o consumidor, só é perceptível nas contas, né? Que muitas vezes passam a ganhar volume, uma bola de neve, porque eles usam de estratégias um pouco aéticas, né? Para não dizer outra, para não ter um outro termo um termo mais sensível, vamos dizer assim, mais cordial. Condutas aéticas, condutas duvidosas. Então essa experiência que eu vou estar passando e como você se livrar desses passivos nas suas contas relacionadas aos bancos. Bom, eu vou estar falando também sobre os 5 status financeiros: o estável, o equilibrado, o comprometido, o endividado e o insolvente, tanto aplicado para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E como é possível você sair de uma situação muitas vezes crônica para uma situação estável, equilibrada ou até mesmo de investidor. Sim, é possível você virar o jogo. Se você trabalha, se você é empresário, se você pensa, se você tem uma atividade, sim, é possível virar o jogo. Basta querer. Bom, vou estar falando sobre o cartão de créditos, né? Se ele é um amigo ou se ele é um inimigo, depende do ponto de vista e depende dos hábitos que a pessoa adquire na vida. Cartão de crédito também, como sair das dificuldades e da bola de neve que ele gera a partir do momento que a gente, vamos dizer assim, não paga em dia. Então isso gera uma bola de neve, porém é possível você resolver de uma maneira inteligente e abater até 90, 95% da dívida, você reduzir em 90 a 95% do valor do cartão para esse patamar. Reduz muito, existe uma estratégia. Bom, vou estar falando sobre financiamento imobiliário, financiamentos de longo prazo, como isso tem que ser muito bem analisado, pensado. Eu escrevo sobre isso. Também escrevo sobre como adquirir imóveis sem financiamento. Sim, é possível, exatamente, basta querer, basta querer. E também eu também vou passar vários exemplos pessoais ou de terceiros que eu aprendi durante a vida. Também vou falar sobre renegociação.
O que é importante no momento é você ter um comportamento proativo e e quando entrar em negociação com uma instituição, que eu vou falar no livro, você tem que ter um comportamento proativo e vai ter que ter uma conexão bilateral com a instituição, porque geralmente eles impõem uma situação, uma imposição unilateral, como fossem os deuses da verdade. E na verdade você tem que ter uma negociação justa, equilibrada e honesta. Também falo como você consegue usar essa estratégia, usar dessa filosofia e ter uma negociação bilateral. Bom, vou estar falando também sobre como se livrar das causas de agravamento financeiro. Existem várias causas, vários hábitos, que isso vai, com o passar do tempo, vai se tornar algo imperceptível, vira uma bola de neve e muitas vezes a pessoa nem sabe que tem hábitos que agravam a sua situação financeira, levando ao estresse e, infelizmente, essas causas não levam somente ao estresse, acabam desencadeando doenças seríssimas, acabam abalando até mesmo a sua vida afetiva. Então, tem solução? Sim, tem solução. É isso que eu falo no livro, é isso que eu escrevo de uma maneira didática, de uma maneira fácil, compreensível, até mesmo para uma pessoa leiga. Porém, vai ser muito útil até mesmo para profissionais da área, como advogados, como peritos, enfim, vários outros profissionais que precisam de ideias para poder ajudar os seus clientes. E também eu vou estar falando sobre as causas e como é possível você alimentar, você fortalecer as causas de fortalecimento financeiro e de enriquecimento. Você sair de uma situação crônica, de uma situação chata, para um investidor, uma pessoa que saiba investir. Porque o importante é o que você faz com o dinheiro, não o que você ganha. Tem pessoas que ganham muito, mas são desequilibradas. E tem pessoas que ganham pouco, têm equilíbrio e passam até mesmo a ser investidores. É algo contraditório, mas eu explico no livro também e como isso é possível. Vamos lá, eu vou estar falando sobre ações revisionais de contratos, como você consegue dar um pontapé e fazer uma revisão onde você acaba reduzindo prestações de veículos, prestações de capital de giro, reduzindo várias prestações entre 30% a 50% do valor. Então é importante você ter uma abordagem inteligente na revisão dos contratos. Então também falo sobre isso. E como você fazer uma auditoria, como você contratar uma auditoria, um advogado sério para te defender. E também como é possível você fazer acordos que sejam extraordinários para você. Exatamente, sim, acordos que sejam dignos, que não te deixam na lona. E isso é possível. A questão é um comportamento proativo, inteligente. Bom, e qual é a correlação que tem com a sexualidade este livro, Como Vencer uma Ação Bancária? Tudo. Porque para você ter um movimento onde você enfrente algumas instituições financeiras, você tem que ter, vamos dizer, uma energia vital. E é essa correlação com a sexualidade eu também falo no livro. Então, toda pessoa que tem um libido acima da média, geralmente consegue ter um comportamento mais proativo, um pensamento muito mais preciso na hora das negociações, na hora das ideias e na hora dos insights. É importante você vincular uma relação de sexualidade saudável com o mundo, com o aspecto financeiro. Todas as pessoas muito bem-sucedidas, isso já disse Napoleão Hill em todos os livros, havia um sex appeal, havia algo que gerava uma força para que as resoluções se dessem de uma maneira, vamos dizer assim, mais equilibrada, sem estresse, sem deixar você, vamos dizer assim, em frangalhos, porque muitas vezes é a falta de ideias, é a falta de motivação, é a falta de algo a mais que você precisa para ter resoluções inteligentes e que permaneça em você
como uma força motriz para você se tornar uma pessoa mais feliz, mais próspera, muito mais, vamos dizer assim, digna de estar nesse mundo sem o aborrecimento de estresse financeiro. É possível você virar o jogo. Como vencer uma ação bancária? Estará disponível na Amazon, Google Play, Apple, Kobo, entre outros formatos digitais de livros digitais no Brasil. Vale super a pena. Um livro que vocês vão gostar e vão indicar para os amigos. Até mais, até breve. Obrigado a todos.